Bom dia a todos, Shalom Adonai. Nós estamos juntos mais um momento para podermos aqui desenvolver mais uma atividade docente, mais uma atividade de ensino, de aula, de provisão de um conteúdo para vocês. Antes, eu quero estar falando sobre o nosso projeto de formação de conteúdo e também não só formação de conteúdo, como também de produção de cursos. Primeiramente, sobre formação de conteúdo. O nosso projeto de formação de conteúdo é a oportunidade de você estar conhecendo o nosso trabalho e também estar entrando em contato conosco, tendo esta vontade, interesse de aprender, de conhecer, de se aprofundar, para fazer um curso em determinadas áreas que estamos provendo ou ter a nossa participação com mentoria, apoiando você no seu processo acadêmico com a própria construção do seu trabalho de conclusão de curso, da sua monografia, da sua tese, também orientações bibliográficas, orientações dentro de vários assuntos que concernem as ciências humanas e podendo também te dar todo esse know-how de apoio na sua atividade acadêmica, na sua atuação acadêmica. Portanto, entre em contato conosco querendo esta ajuda e este apoio no número do WhatsApp que está aí na tela. Segundo, é sobre os nossos cursos. O primeiro curso que eu vou te falar, ele é no âmbito geral, está inserido no projeto do CTDuber, Centro Teológico Duber, que tem por objetivo ou proposta acadêmica prover cursos teológicos na modalidade IAD e online. São cursos livres, eu quero colocar bem isso, e são cursos que têm uma grade expressiva dentro das propostas de cursos que são oferecidos, que são o curso básico, o médio e o avançado. Cada um desses, tanto básico como médio como avançado, com a grade compondo todas as disciplinas que o contempla ao curso e com um conteúdo muito bem elaborado e desenvolvido e pesquisado. Também temos, além disto, as aulas que são por videoconferência, tendo assim a oportunidade da sua participação e interação, e com isso uma aula construída com muito maior desenvolvimento didático-pedagógico. Para também fazer parte desse projeto e cursar e ter uma ampliação teológica ainda muito maior, entre em contato conosco com este número que está aí na tela. Um outro, sim, é o nosso curso de escatologia, um curso fantástico que está concedendo a oportunidade de você conhecer todas as correntes, propostas escatológicas que existem dentro do contexto da escatologia, para poder depois fazer um olhar ainda mais analítico, ainda mais estrito sobre cada um dos eventos escatológicos que estão apresentados, narrados, descritos, apontados no cânon sagrado do Antigo e Novo Testamento, e depois, na sequência, fazemos uma exegese dos livros de Ezequiel e Daniel, e também, na sequência, irmos para a escatologia do Novo Testamento e fazermos uma exegese do Apocalipse. Um curso que vai te permitir um aprofundamento muito maior dentro do âmbito da apocalíptica judaica e da escatologia do Novo Testamento. Venha fazer também este curso. Entre em contato aí com o número que está na tela, que é o nosso número de contato.
Também, dentro já da filosofia, temos o curso da Hermenêutica Filosófica, um curso extraordinário que vai te permitir você transitar entre os diversos pensadores que compuseram todo o conteúdo, dialogaram sobre a hermenêutica, a interpretação do ser e o ser interpretado a partir do seu pensamento, e proveram vários conteúdos que vão de encontro à linguagem, à comunicação, à interação, à interpretação. E este é um curso que é uma verdadeira oportunidade de você imergir-se, inserir-se dentro de um oceano de saber filosófico. Portanto, entre em contato conosco também para fazer esse curso pelo número que está aí na tela. Bom, hoje nós vamos falar, nós já fizemos a nossa aqui merchandise, não é? E agora nós vamos falar sobre Karl Rahner, e vamos falar sobre a teologia antropocêntrica. Teologia antropocêntrica. Muito bem. Quando falamos de Karl Rahner, tá? Nós vamos falar sobre um teólogo que marcou um tempo e tem uma determinada e definida teologia, tá? A Rahner manteve-se fiel, vamos dizer, ao pensamento, primeiramente, de Tomás de Aquino. E a sua filosofia, ela foi desenvolvida a partir de princípios tomados e propostos por Aquino. Tomás de Aquino, dentro até sua Aquinense, tá? Entretanto, nós temos que considerar que, muito embora partindo ele de princípios considerados tomistas, Karl Rahner deu origem a um sistema filosófico original que vai se distinguir, inclusive, do tomismo tradicional, que se baseava, inclusive, numa visão cosmocêntrica, né? E ele vai fazer a sua visão radicalmente antropocêntrica própria da defesa do homem moderno. Então, com isso, consequentemente, ele também vai desenvolver uma teologia denominada teologia rahneriana, certo? Que vai resultar da aplicação sistemática do seu princípio de antropocentricidade à revelação. Caracteriza-se, então, nesse aspecto, pela prerrogativa do antropocentrismo, tá? Ele é um teólogo de uma engenhosidade extraordinariamente considerada aguda. Ele vai trabalhar com uma proposta também de um querigma dos hóspedes comocêntricos que vão trabalhar ao antropocentrismo para até conservar e submeter as novas e mais acuradas análises a fim de torná-las mais apreciáveis, tá? Profundamente sensível dentro do seu tempo, os problemas do homem moderno e as necessidades da igreja, Karl Rahner vai contribuir decisivamente até para fazer do Vaticano II o concílio do diálogo entre a igreja e o próprio mundo, tá? Com isso nós vamos ver um desenvolvimento que é agora conhecermos Karl Rahner já a partir da sua própria biografia. Então vamos falar primeiro da biografia para depois falarmos de toda a sua proposta e atuação. Karl Rahner nasce em Friburgo, tá? Na Alemanha, em 5 de março do ano de 1904. Todos os seus estudos em sua cidade natal vão atingir a maioridade e nos anos de 1922, tá? E não há muito a dizer sobre, vamos dizer assim, o período de uma vida em que ele se tornou aluno do ensino médio e a escola iria ser a oportunização da sua construção, tá? Em 20 de abril de 1922,
3 semanas depois de formado, ele vai ingressar no noviciado da província da Alemanha Meridional, da Companhia de Jesus, onde fora até precedido. 3 anos antes pelo irmão Hugo, tá? No noviciato, Karl Rahner vai dedicar-se exclusivamente aos problemas da vida espiritual, abordando-os, porém não apenas do ponto de vista prático, mas também no teórico, tá? Desse modo, ele vai começar a adquirir uma particular capacidade em assuntos da denominada espiritualidade. Concluído o primeiro ano de noviciado, em 1924, ele vai emitir os votos religiosos, encerrando assim o seu segundo ano. Ele vai trabalhar com Pullach, o centro filosófico dos jesuítas, nas proximidades de Munique. Ele vai trabalhar realizando estudos filosóficos guiados por professores corajosos e sólidos, e ele também vai desenvolver com grande admiração até por Kant e por outros filósofos de cunho jesuíta, ele vai trabalhar o método transcendental de Kant. Em 1929, entre os anos de 29 e 32, ele vai realizar seus estudos teológicos na Holanda, aos cuidados de estudiosos, vamos dizer assim, e até patrólogos, tá? Como o moralista Frank Hurt, tá? Como também o Karl Prahn e também o Grisard. Ele vai trabalhar depois na Universidade de Friburgo e depois, mais tarde, ele vai iniciar a construção de todo o acervo de conteúdos e de suas teses. A tese láurea sob a sua direção foi dentro do escolasticismo e também, claro, depois ele vai partir para a metafísica tomista, tá? É importante falar da participação de Rahner e implicar diretamente já dentro do que ele vai discutir e propor a partir das suas obras. A sua produção científica ela é muito vasta. Ela, inclusive, vai ser superada por 3 milhares de títulos e continua aumentando um ritmo sempre mais veloz e mais expressivo, tá? Algo que é importante que ele vai relacionar-se com 2 campos dentro da filosofia e da teologia. As obras teológicas dele são muitas, abarcando todo o domínio da Sagrada Doutrina, da história dos dogmas, da teologia dogmática, da moral, teologia moral, teologia pastoral, da exegese bíblica, como também da própria liturgia, tá? Uma outra questão também interessante e importante tratarmos é que Karl Rahner vai dirigir tratando pessoalmente de numerosos temas e importantes questões relacionadas a algumas, até dentro de capítulos, tá? Em tomos teológicos, enciclopédias teológicas e também até em obras relacionadas de revistas conciliares, tá? Algumas premissas filosóficas dentre a própria filosofia estrutural de Rahner, nós vamos ver que ele vai desenvolver uma filosofia a partir das obras de Tomás de Aquino, então será uma filosofia aquinense, e o problema dele, quem sabe, seja relacionado com algumas questões pertinentes à Idade Média, tá? Dentro de conflitos com a própria proposta de Aquino, e depois ele vai trabalhar com algumas teses que são importantes. Portanto, as teses que ele desenvolve, nós podemos colocar aqui a transcendência do conhecimento do ser em geral, e aí é uma tese já de contexto antropocêntrico. A segunda tese antropocêntrica, o homem é o ente em que, amando livremente, encontra-se diante do Deus de toda possível revelação. Terceira tese, o homem é o ente que na sua história
deve estar atento a uma eventual revelação histórica. E a terceira tese, o homem é o ente, que na sua história deve estar atento a uma eventual histórica revelação de Deus através da palavra humana. Tá? Renner fornece uma meticulosa e profunda também justificação a todas as três teses. A justificação da primeira tese, nós podemos dizer que ele chega à afirmação do que o homem é o espírito, partindo do fato de que ele coloca necessariamente a pergunta metafísica: qual é o sentido do ser? Ou o que é o ser doente, tá? Fato esse de tal necessidade que até seja ao mesmo tempo uma pergunta sobre o ser daquele ente que é necessariamente já aquele que coloca a questão ou a pergunta sobre o homem no aspecto metafísico e antropológico, tá? Uma outra justificação, que é a justificação já da segunda tese antropológica, é com a mesma necessidade com que se coloca a espiritualidade do ser humano. Então ela é colocada também dentro da proposta da existência de Deus, tá? Dentro da proposta já de um ente absoluto, de uma existência que está contida na própria antecipação do ser, não no sentido de que a antecipação ela represente imediatamente no sentido que remete-se a ele, mas no sentido da possibilidade, da afirmação da finitude real, que vai postular como condição de uma possibilidade de afirmação de um ente que postula uma condição de possibilidade de ser conhecida primeiramente a sua linha, a sua visão, a sua proposta. Então ele se torna um ideal móvel, tá? Que com livre poder ele tem uma participação na modernidade, e aí com isso ele vai manifestar-se como um ser religioso e um ser que transcende, tá? Agora, já na justificação da terceira tese antropocêntrica, Karl Rahner vai falar da ideia de que Deus serve da palavra para manifestar-se ao homem, sendo, portanto, o dever do homem voltar à sua espera em direção a uma eventual revelação histórica da palavra humana, que é justificada por Rahner como uma argumentação que se segue. Por parte do homem, já se torna impossível chegar à determinação precisa de uma natureza vamos dizer, que pode ser até ultrapassada, tá? E também pode ser até proposta de uma via considerada e denominada via negationis, tá? A qual inclusive vai ser trabalhada com a efetividade de uma negação. Então não implica para ele que o homem sozinho possa alcançar, vamos assim, de maneira ou de poder de conhecer-se por si mesmo, a possibilidade intrínseca de cada ente ou até mesmo da sua efetiva existência, tá? Com isso, vai se trabalhar também a palavra a partir do contexto do próprio ser e a partir do olhar da revelação do próprio ser dentro do contexto metafísico, antropocêntrico e teológico, tá? E aí, com isso, Karl Rahner trabalha uma antropologia considerada transcendental, que é até considerado justo ser chamado de uma metafísica transcendental, de uma teologia transcendental e de um antropocentrismo transcendental. A teologia transcendental, a partir da visão antropológica transcendental, Karl Rahner vai entender
e vai se interrogar dentro de um propósito de qualquer objeto, vamos dizer assim, dogmático, sobre as condições do seu conhecimento, dentro do que o sujeito, enquanto teólogo, mostra que existe fatos e condições a priori para o próprio conhecimento de tal objeto, tá? E de tais condições que vão implicar a afirmação de alguma coisa desse objeto e até do modo e do método dos limites desse conhecimento distinto, desse conhecimento distinto. Então, as condições transcendentais do seu conhecimento no sujeito, e vamos dizer assim, nem que o conteúdo na sua posteriori e na sua parte experimental não tenha uma importância, para ele vai tendo significado a partir da própria existência e a partir da própria natureza, da própria essência do ser. E aí é que ele vai desenvolver todo um contexto de cunho teológico a partir de uma teologia dogmática de contexto transcendental. Agora também temos que conhecer a perspectiva antropocêntrica de Karl Rahner. Karl Rahner vai utilizar expressões concernentes à teologia transcendental, à teologia antropocêntrica ou até uma antropologia transcendental, que vai desenvolver algumas equivalências que, na realidade, elas vão corresponder a dois problemas diversos. A expressão teologia transcendental, inclusive, ela vai ser cunhada dentro da proposta da antropologia teológica transcendental, referindo-se a um problema, tá? De um fundamento crítico e de uma ciência teológica dentro de uma expressão de uma teologia antropocêntrica, de uma teologia antropológica e de um problema de inteligibilidade da linguagem teológica, é que Rahner vai sentir esse segundo problema não menos vivamente do que o primeiro, sempre este consciente de uma necessidade de se dar uma mensagem cristã em forma mental. Nunca como vamos poder dizer, por exemplo, como hoje, o valor da mensagem cristã que tem sido colocada em questão por parte até de muitos e até não compreendida. Então nós podemos entender e temos que compreender que, segundo Karl Rahner e muitos outros teólogos, uma das principais razões é que a contínua mensagem cristã, ela muitas vezes está enclausurada em uma forma cosmocêntrica, ao passo que a autocompreensão se torna uma perspectiva como que o homem de hoje olha as coisas que são antropocêntricas. E aí, Karl Rahner conclui que, se quisermos superar a tremenda crise da inteligibilidade, da credibilidade que o assola, é preciso traduzir o querigma para o esquema mental antropocêntrico. Isto é indispensável em nossos dias, quando o homem moderno pergunta-se sobre ao falar de divinização, de também filiação, de inabitação, ele começa a discutir uma cristologia ôntica, começa a discutir também uma cristologia ontológica e começa a desenvolver um espírito transcendental dentro de questões relacionadas à antropologia transcendental e às várias cognições propostas de uma linguagem antropocêntrica. Então, nós vemos que Karl Rahner nos traz uma visão de mundo ainda muito mais ampla dentro de uma proposta do antropocentrismo e de um olhar além das questões pertinentes ao seu tempo, já tratando com o homem dentro do contexto da modernidade e da pós-modernidade, certo? Então, ele se torna um teólogo contemporâneo que vai além do tempo da sua contemporaneidade, tratando questões que vão ser pertinentes aos dias atuais dentro até da pós-modernidade. Obrigado.
a todos.